ler a palavra do Senhor num texto que nos mostra a maneira como Deus Ele providenciou a nossa salvação. E não há como meditar na maneira como a salvação ela se processa na nossa vida sem louvar a Deus pela sabedoria dEle. E eu gostaria de meditar com vocês sobre esse processo que também é chamado em teologia da Ordo Salutis. Não sei quantos de vocês já ouviram, certamente alguns já ouviram aqui, né, outros não, mas eu queria familiarizar você com esse termo, Ordo Salutis, que quer dizer no latim a ordem da salvação. Então hoje a gente vai meditar sobre isso. E ao meditar sobre esse tema, a gente percebe como o nosso Deus é sábio, né, como Ele organizou tudo para que nós pudéssemos hoje estarmos com a viva esperança de que estaremos com Ele eternamente. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nós iremos ler do versículo 29 ao 30, são 2 versículos, Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim, meus irmãos, a palavra: pois aquele que de antemão conheceu Ele, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mais uma vez, curve sua fronte, faça a oração e peça a iluminação do Espírito. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença e reconhecemos a nossa fraqueza, Senhor. Nós somos fracos, Senhor, porque muitas vezes estamos diante da Tua palavra e nos falta força, Senhor, disposição para buscar entendê-la, Senhor. E nós pedimos nesse instante que o Teu Espírito nos ajude. Pai, que seja o Teu Espírito a esclarecer a Tua palavra em nós e nós possamos nos deleitar, Senhor, naquilo que o Senhor aqui nos mostra. Seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão. Mais uma vez eu te peço, afasta de nós toda preocupação, todo cansaço, que possamos, Deus, de fato estarmos cativos ao Teu trono e ouvindo a Tua voz. Esse é o pedido que assim nós fazemos e cremos que o Senhor fará bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Como eu disse a você, hoje nós trataremos sobre a Ordo Salutis e contemplaremos a sabedoria de Deus na nossa salvação. Meus irmãos, ao pensar sobre a salvação que Deus nos deu, surge uma pergunta: como se dá esse processo na vida do pecador? Como é que Deus opera a salvação na vida daquele que está escravizado no pecado, daquele que está nas trevas? Quando nós fazemos então essa pergunta, surge uma ordem na Bíblia. A Bíblia nos revela, as Escrituras nos revelam uma série de etapas que são etapas lógicas que acontecem na salvação de cada um de nós. O que nós iremos falar aqui nessa noite, certamente a gente experimentou. E embora iremos falar de um processo, eu queria que você pudesse pensar de forma mais lógica comigo, porque a Bíblia vai nos mostrar uma lógica. Uma coisa acontece para que outra coisa aconteça e assim sucessivamente. Eu não queria que você pensasse no que vamos falar aqui de forma cronológica, como alguém, por exemplo, ser justificado por Deus sem ser regenerado, né? Não há como isso acontecer. Para que alguém de fato seja justificado, creia e receba a justiça de Cristo na sua vida, que a salvação de Deus, é necessário que esse alguém nasça de novo. Então nós iremos falar sobre essa ordem. Aqui, à medida que nós formos então ouvindo o que a palavra tem a dizer, alegre o seu coração, porque você vai perceber a graça do Senhor sobre você, a maneira graciosa com que Deus
chegou à sua vida e à nossa vida, nos trazendo a salvação. Então, nós vamos aqui, primeiramente, definir o que é essa tal de ordem da salvação. A Ordo Salutis, ela descreve o processo pelo qual a obra da salvação realizada em Cristo Jesus é concretizada subjetivamente dentro de cada um de nós que somos pecadores. Então, quando você ouvir esse termo outra vez, Ordo Salutis, você vai lembrar, isso diz respeito ao processo com que Deus nos dá a salvação. A maneira como Deus derrama sobre nós a graça de Cristo Jesus, a graça do Evangelho. Meus irmãos, a maneira como alguém entende esse processo interfere claramente na perspectiva que nós temos acerca da nossa espiritualidade. A Igreja Católica, por exemplo, os católicos, eles acreditam que a justificação, ela vem depois da santificação. Então, como é que isso acontece? Um católico, ele acredita que quanto mais ele procura viver justamente, corretamente, sua vida vai crescendo, o que nós chamamos de santificação, eles chamam de justificação, e eles vão então sendo aperfeiçoados até aquele dia que para eles, Deus vai olhar para eles e vai dizer assim: agora minha serva, você está perfeita, agora eu lhe aceito, venha para o meu lado. Só que tem um problema sério nisso, né, irmãos? A gente entende, a palavra do Senhor nos mostra que Deus, ele nos recebe em Cristo. Nós somos justificados não é por obras que fazemos, mas pelas obras que o nosso Senhor Jesus Cristo fez em nosso favor. Meus irmãos, a justificação, ela nos quebra ao meio, porque ela diz para mim e para você o seguinte: não adianta você fazer, por melhor que seja o que você vier a fazer, não será digno da grandeza da glória de Deus. Então, ela nos rebaixa, porque nós precisamos ser humildes para dizer o quê? Jesus, eu dependo de Ti. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo o que eu necessito, porque eu só tenho como estar diante da presença do Pai, crendo em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, pensar sobre a ordem da salvação interfere na nossa vida. E antes que você possa imaginar que talvez o que vamos falar aqui seja algo muito da cabeça de algumas pessoas, de alguém que pensou, não pense assim. Porque se você não entender bem como se dá esse processo, é possível que você esteja carregando sobre si um fardo muito pesado. E o seu fim talvez seja o fim de muitos que estão no Juliano Moreira, internados no hospital psiquiátrico, tentando resolver seus problemas interiores pelas suas próprias forças. Quando a gente não entende, irmãos, a maneira como Deus nos salvou, a gente coloca sobre nós um fardo pesado. A gente fica pensando assim: hoje Deus me salvou, amanhã não, porque eu pisei na bola. A gente pensa: hoje eu agradei a Deus, amanhã Deus se desagradou de mim porque eu fiz um pecado, cometi um erro aqui, outro ali. Já pararam para pensar como isso é danoso para nós, meus irmãos? E como isso chega a ser patológico, doentio, quando nós acreditamos que vamos agradar a Deus, fazendo o que temos para fazer para que Deus se agrade de nós. Mas graças a Deus, meus irmãos, que Deus, o Deus que nos humilha, é o Deus que nos exalta em Cristo Jesus. O Deus que contempla a nossa fraqueza, que vê o quanto eu e você somos fracos, pobres e pecadores, é o Deus que provê a nossa força em Jesus. É o Deus que diz para mim e para você que nós podemos ir a Cristo Jesus e receber da parte de Deus paz com Ele. Isso abre as portas dos céus, de maneira que nós podemos orar em nome de Jesus, nós podemos cantar em nome de Jesus, porque nós cremos no que Ele fez por nós. E assim evidenciamos a nossa salvação, a salvação que Deus nos trouxe. Meus irmãos, olhando para a história, os reformadores foram aqueles que tiveram uma preocupação muito grande em mostrar como se dar esse processo da salvação. E para os reformadores era muito importante, porque quando Martinho Lutero disse e estabeleceu e reavivou, trouxe à tona novamente a ideia da justificação pela fé, ele precisava colocar isso de uma forma que a igreja pudesse entender que a justificação pela fé precede as obras de santificação.
Antes de você tentar viver agradando a Deus em santidade, como Cristo Jesus, você precisa ser santo. A história diz que Martinho Lutero, ele se autoflagelava muitas vezes na luta contra o pecado. A luxúria que estava no seu coração o levava muitas vezes a torturar o seu próprio corpo, a fim de arrefecer nele os desejos pecaminosos do seu coração. E Martinho Lutero, antes de descobrir nas Escrituras como Deus justifica aquele que crê, ele acreditava que quanto mais o seu corpo sofresse, mais ele diminuiria a ação do pecado no corpo dele para que Deus o aceitasse. Olha que coisa, né, terrível, olha que fardo terrível. Mas um dia os olhos dele foram iluminados e ele viu na palavra do Senhor que o justo viverá pela fé. E Martinho Lutero então disse: espera aí, tem uma coisa errada na doutrina católica. O que a igreja romana ensina está errado, porque se nós somos justificados pela fé, não são pelas obras que eu faço. A Bíblia vai mostrar que é pela fé em Cristo Jesus que eu sou declarado justo diante de Deus. Logo, uma vez que eu sou justo diante de Deus, eu vou procurar me santificar. Eu vou procurar me assemelhar a Cristo Jesus. Então, a partir disso, Martinho Lutero e todos os demais reformadores, de quem viemos, porque nós somos uma igreja de origem reformada, eles então nos ensinaram e nos deixaram o legado da ordem da salvação, na qual a justificação precede, logicamente, a santificação, para que a gente venha de fato evidenciar a nossa salvação. Meus irmãos, alguns movimentos vieram antes da reforma, mas nenhum deles tiveram a preocupação de esclarecer a ordem da salvação. A gente vê durante a Idade Média, durante o período chamado escolástico, o próprio Tomás de Aquino não teve preocupação em tratar sobre essa ordem da salvação. Para os reformadores, o ponto de partida dessa ordem de salvação começa na eternidade. E eu queria que você já fosse até lá comigo nesse instante. Na eternidade, porque a palavra do Senhor, ela nos dá evidências de que antes que o mundo fosse criado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo firmaram um pacto entre si, chamado também de Pacto da Redenção, no qual o Pai decreta o meio de salvação, o Filho concretiza a salvação e o Espírito Santo efetiva a obra de salvação na vida da igreja. Então, antes que o mundo fosse criado, antes que houvesse céus e terra, Deus, na eternidade, já estava ali estabelecendo como é que a salvação iria se dar. Abra sua Bíblia comigo. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim, meus irmãos: antes da fundação do mundo. Aqui o que é esse antes da fundação do mundo? Antes que o mundo viesse a existir. Que tempo é esse? A eternidade. Antes que céus e terra fossem criados, Deus já existia eternamente. E aqui diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele aqui em quem? Em Cristo Jesus. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vamos observar um pouco mais esse detalhe aqui, esse texto aqui. Primeiro, é antes que a história existisse, Deus nos escolhe. Deus nos escolhe. Deus, na eternidade, olha para o Filho e diz: em ti estarão quem? Os meus eleitos. Aqueles que eu estou decretando, predestinando, para que eles alcancem a salvação. De maneira que Deus põe no Filho todos aqueles que creriam nele. Mas aí na continuação diz que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Como é que a gente vai ser santo e irrepreensível diante de Deus se nós somos pecadores? Aí a gente precisa entender, nós estamos em Cristo Jesus. O fato de colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, na eternidade, o plano já estava sendo delineado. Deus já estava estabelecendo como é que a salvação iria acontecer, e nós nos tornaríamos santos e irrepreensíveis diante dele, se estivéssemos em quem?
em Cristo Jesus. Unidos pela fé em Cristo Jesus. Então, a salvação, ela é primeiramente pensada na eternidade. Na eternidade. Meus irmãos, a nossa salvação, ela foi planejada antes que o mundo viesse a existir. Eu sei que você, quando lembra do dia em que o Evangelho ressoou no seu coração, você diz assim: pastor, eu lembro, eu sei quando foi que a minha vida mudou. Você pode dizer isso, eu posso dizer isso, mas eu quero lhe dizer que naquele grande dia, na sua vida e na minha vida, foi um dia em que se concretizou o que Deus já havia predeterminado na eternidade. Na eternidade. A história não está aí seguindo o curso do acaso. A história, irmãos, está seguindo o curso do Deus soberano a quem servimos. Do Deus que conhece a nossa vida antes que viéssemos a existir. Como diz o salmista poeticamente. Somos ainda em substância informe, sem forma. Ainda não tínhamos nome. E Deus já nos conhecia. E diz mais, que todos os nossos dias foram escritos por Ele no seu livro. Então Deus determinou todos os nossos dias. A história está na palma das mãos dele, irmãos, da mão dele. A Ordo Salutis, a ordem da salvação, se preocupa então com essa concretização da salvação. Se começa na eternidade, o questionamento nessa noite é: e como acontece na nossa vida aqui? Quando a salvação acontece naquele dia em que o Evangelho foi pregado, os meus ouvidos foram destampados, como é que esse processo acontece? Na minha vida foi assim. Eu estava num retiro, a missionária pregou, e eu que dizia, vou para o retiro para namorar, que tinha muita menina lá, jovem, queria namorar, fui para lá, ouvi a minha mãe falando, e minha mãe dizia, eu queria muito que você aceitasse o Evangelho, e eu disse, eu não vou, porque eu não vou para a igreja rezar. Mas aí, quando Deus, irmãos, tem um plano, quando Deus nos envolve no plano dele, a gente não tem como escapar. E eu lembro que quando eu sentei na segunda noite daquele retiro, ali para ouvir aquela mensagem, meus olhos viram coisas e meus ouvidos perceberam coisas que eu não tinha notado ainda. O amor de Deus por mim, a maneira como Deus me amou em Cristo Jesus. Naquele momento, irmãos, algo aconteceu na minha vida, um processo, uma série de coisas espirituais aconteceram aqui que eu queria que você tomasse conhecimento, porque também aconteceu na sua vida. De maneira que dali em diante, meu coração agora passou a ter prazer naquilo que eu não tinha prazer em outro momento. Eu lembro que eu chorava, sem explicar, tomado pela emoção de compreender a mensagem do Evangelho, né? Como Deus me salvou. E para a minha decepção, embora a salvação já tivesse tido ocorrido, eu cheguei na igreja e naquele dia não fizeram nem apelo. E eu digo, pronto. E agora, e a missionária foi lá, conversou com o pastor, e eu acabei depois recebendo uma oração lá, e graças a Deus, naquele dia eu dizia publicamente que eu agora era um crente, mas a salvação já tinha operado, já tinha chegado à minha vida muito antes. Então, meus irmãos, ao olhar para a Bíblia, não encontramos nenhuma passagem que descreva com tantos detalhes, mas nós encontramos em linhas gerais o que acontece na salvação na nossa vida. E eu queria que você agora observasse comigo de novo esse texto aqui de Romanos capítulo 8. Veja o que é que Paulo está dizendo aqui, certo? Ele no versículo 29, ele vai mostrar então que Deus ele conhece e ele predestina. Ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando daquele momento eterno, quando Deus então destina a história do homem, e esses homens que são, homens entendo, seres humanos que são destinados por Deus, eles são destinados para um alvo que Deus estabeleceu. E que alvo é esse? Esse alvo é Cristo Jesus. Deus nos salvou para que nós, observando e aprendendo com Cristo Jesus, nós nos assemelhemos a Ele. Deus nos salvou para que em Cristo Jesus nós possamos todos os dias crescer e sermos cada vez mais parecidos com Ele. No versículo de número 30, então, Paulo vai nos mostrar como é que isso aconteceu.
E aí é que eu queria agora ir um pouco mais lento com você. Diz assim: e aos que predestinou, primeira coisa aqui, e aos que predestinou, quem são estes? Aqueles que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam ali recebendo suas funções para exercer a salvação. Então Deus destina aqueles que são eleitos em Cristo Jesus. Estes eleitos, o Espírito Santo se encarrega na eternidade de cumprir então essa salvação aqui nessa existência. Ou seja, ele determina todas as coisas. Agora, na continuação, ele diz: a esses também chamou. Agora a gente começa a entender o que é que aconteceu naquele dia em que o nosso coração enxergou, viu, ouviu o Evangelho e nós então nos entregamos ao Senhor. Ele diz que aqueles que foram predestinados, eles também ouviram o quê? O chamado. O chamado. Quando a gente aceita Jesus, meus irmãos, a gente pergunta: o que é que muda na nossa vida? A gente fica mais gordo, mais magro? A nossa fisionomia muda? Não. A gente continua fisicamente do mesmo jeito. Mas quando a gente observa na Bíblia, ao que nos parece, algumas coisas na nossa percepção, algumas coisas são mudadas. Quando Nicodemos, um mestre da lei, conversa com Jesus, lá em João capítulo 3, diz que Nicodemos chega à noite para conversar com Jesus. Nicodemos estava com medo que seus pares, entre os fariseus e os estudiosos da lei, viessem condenar ele por dizer que ele estaria conversando com o Nazareno, aprendendo com o Nazareno. Ele vai à noite para que ninguém soubesse disso. E quando ele chega para Jesus, ele diz: mestre, eu vejo que tu és um homem, né? Tu vem da parte de Deus, porque o que eu olho no que tu fazes, realmente tem que ser alguém da parte de Deus. Jesus poderia concordar e dizer assim: é verdade, Nicodemos, tu tem toda a razão, o que tu está vendo é isso aí. Só que Jesus responde no versículo de número 3 o seguinte: ele diz que é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, ninguém pode ver o reino de Deus. Ver, entenda bem isso, ver. O que é que Jesus está dizendo a Nicodemos? Nicodemos, você precisa ser gerado de novo, porque se você for gerado de novo, a maneira como você olhará para mim será uma maneira diferente. Você enxergará em mim não só um homem e não só um mestre. Você verá em mim o Verbo encarnado, aquele que foi a palavra de Deus encarnada, que veio da eternidade para aqui. Jesus diz: Nicodemos, tu precisa ver. Nicodemos estava tão destituído de visão espiritual, que sabe o que foi que aconteceu? Jesus, nessa história de tem que nascer de novo, Nicodemos diz: mas como é que vai acontecer isso? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e sair do ventre dela para eu nascer de novo, é isso? Sabe quando a visão espiritual não está aguçada e tudo o que se consegue compreender são palavras e apenas aquilo que é dito e os olhos naturais podem ver? Nicodemos via Jesus, Nicodemos poderia dizer qual era a cor do cabelo de Jesus, a cor da pele dele, o que é que ele estava usando, mas Jesus não queria que Nicodemos tivesse essa percepção limitada. Era necessário mais do que isso, e para que isso acontecesse era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é o início da salvação. É como o processo da salvação chegou à nossa vida. Mas é interessante porque agora Paulo vai dizer que é um chamado também. Porque aqui no versículo 30 ele diz que aqueles que Deus predestinou, esses também ele fez o quê? Ele chamou. Quando nós ouvimos um chamado, qual é a percepção que nós... qual parte dos sentidos nós utilizamos? A audição. Então, além de ver o reino de Deus, a visão, Nicodemos, agora Paulo está dizendo que Deus com a sua voz chama, e quando Deus chama, aquele que tem ouvidos espirituais faz o quê? Responde. Responde. Aí nós chamamos isso em teologia de regeneração. Porque Deus muda os nossos sentidos e nos dá condições agora de perceber, além do som,
da palavra pregada, o amor de Deus, a graça dele e o favor que ele tem para nós. Às vezes acontece, a gente vem à igreja, escuta o sermão, escuta a mensagem, a gente até escuta a palavra, lemos em voz alta, mas enquanto não houver a regeneração, irmãos, nós não ouviremos o chamado de Deus. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos. Você sabe o que significa essa morte? Você já foi a um velório, né? Você chega lá, às vezes as pessoas tomadas de emoção, se abraçam ao corpo, chamam aquela pessoa pelo nome e diz: saia daí, eu quero você aqui. E por mais que a pessoa balance ali o defunto e faça, saia daí, o que é que vai acontecer? Nada vai mudar, não vai haver resposta. O chamado vai ser em vão, porque o morto não responde ao chamado. O morto espiritual, que é a condição de todos aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, e não é um ouvir do som, mas um ouvir de deixar a palavra penetrar no coração e obedecer então essa palavra, ele está morto. Eu confesso a vocês que às vezes eu olho para vocês e fico bastante preocupado. Porque Deus, Ele fala, porque a palavra é pregada, mas a vida continua do mesmo jeito. Não há resposta. Os sentidos espirituais ainda estão insensíveis. Pastor, e se está insensível, o que é que a gente precisa? Nascer de novo. Ser regenerado. Receber de Deus uma nova natureza para perceber o que Deus está falando, crer e obedecer o que Deus está falando. Não se iluda, não adianta você vir à igreja, não adianta você compor aqui esses bancos, até fazer parte de algum ministério da igreja. Se você não nascer de novo, você vai fazer uma série de coisas aqui, religiosas, litúrgicas. Às vezes a gente encontra até pessoas que ficam assim meio que chocadas. Poxa, mas era assim, estava na igreja, envolvido nas coisas da igreja, se desviou e hoje está no pecado. Meus irmãos, a igreja não tem condição de mudar a natureza. Se você for lá no parque, a Rua da Câmara, e pegar lá uma onça daquela, e mudar a onça, né, botar a onça no lugar do gavião lá, não é porque a onça vai estar no lugar do gavião, na jaula do gavião, que ele vai mudar a natureza dele. Às vezes parece que é assim que a gente está pensando. Eu estou lá no mundo, aí eu venho para aqui, para dentro dessas quatro paredes, muda. Não! O que nós precisamos é de uma mudança espiritual, uma mudança que Deus soberanamente opera no coração, fazendo com que a gente nasça de novo. Nasça de novo. No dia que o Evangelho chegou à minha vida, e foi assim com você, porque só muda o endereço, o lugar, mas o processo foi o mesmo. A gente estava lá e de repente a gente começou a perceber coisas que a gente não estava percebendo. É como aquelas pessoas que assistem lá o filme da crucificação de Jesus e ao assistirem aquele filme ficam chocadas com o sangue, com a violência, que como foi terrível tudo ali, mas saem dali do mesmo jeito. Não conseguem perceber o amor de Deus. Sabe por quê? Porque nem tem visão para ver o reino de Deus, nem tem audição para ouvir o chamado de Deus. Na ordem da salvação, primeiramente Deus estabelece na eternidade, entre o conselho do Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa salvação. Ele predestina. E aqueles que são predestinados, quando eles escutam a palavra sendo pregada, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, quando a palavra é pregada, os seus ouvidos são destampados e eles escutam e percebem o amor de Deus e dizem: Senhor, eis-me aqui. Não tem como eu fugir disso. Não tem como. O chamado não entra no ouvido de mercador. Sabe qual é o ouvido do mercador, né? É aquele ouvido que escuta aqui e deixa sair por aqui.
não desce para o coração. Não desce. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agradeça a Deus, porque você pode ouvir a voz dEle. Agradeça a Deus, porque foi Ele quem te deu os sentidos espirituais, para que você escute a palavra dEle, e não apenas escute os sons de uma leitura da palavra, você escute e perceba o amor que Ele tem para com você. Isso é um grande privilégio, porque existem muitos surdos, porque há muita gente que tem ouvido a palavra, mas a palavra não tem descido ao coração. E se a palavra tem descido ao teu coração, trazendo consolo, conforto, direção, paz, segurança, agradeça a Ele, diga: Senhor, muito obrigado, porque Tu me regeneraste, porque Tu me fizeste nascer de novo, para que os meus ouvidos e os meus olhos pudessem ver o que o Senhor faz. Na ordem de salvação, tudo começa com a regeneração. Tem que ser gerado de novo. Tem que ser gerado de novo. E sem ser gerado de novo, não tem como você se apropriar das demais bênçãos que a salvação traz. Observe ainda no versículo 30, que depois de Paulo dizer que Deus predestinou, ou seja, Ele destinou com antecedência aquilo que iria acontecer, ele diz: a esses também chamou, e na sequência ele diz: a esses também justificou. E aí, eu queria agora que você observasse o justificou. O que é que isso significa? Uma vez que nós fomos regenerados, nascemos de novo, a gente começa então a se apropriar das bênçãos de Deus. E aí o que é que acontece? Primeira coisa que o regenerado, primeiro sinal do regenerado, qual é? Arrependimento. Arrependimento. Você escuta a voz de Deus e você então diz assim: Senhor, como eu sou pecador. Como a natureza que há em mim caminha numa direção oposta ao que o Senhor quer. E aí acontece então o arrependimento, que não é só chorar, viu? Não é só chorar. Não se iludam. Alguém pode até chorar e não se arrepender. Lembra lá de Esaú? Esaú faminto, né? Amante de uma lentilhazinha, um tipo de feijãozinho lá. Comedor de feijão, só que o estômago dele era o Deus dele. O seu pai, ele tinha bênção para a vida dele, mas aí o que é que acontece? Certa vez conversando com Jacó, e pega lá, Jacó sabendo que ele gostava muito de lentilha, ele diz: vamos fazer uma troca aqui, eu vou lhe dar, vejo que você está com muita fome, eu vou trocar com você o seu direito de primogenitura, que era uma bênção do seu pai, por um prato de feijão. E diz que ele trocou, saciou o seu estômago e deu a Jacó, por meio de quem Deus iria levar adiante a aliança, deu a Jacó o quê? Um direito que era uma bênção que ele tinha. Ele simplesmente agiu mundanamente. Ele deixou que sua carne dominasse e ele menosprezou o que seria uma bênção na vida dele. Mas diz o texto que depois que a barriga dele estava saciada, Hebreus vai dizer, que ele chorou. Mas o seu choro não era de arrependimento, era o choro do mau negócio. Um crente que nasceu de novo, ele se arrepende, ele se entristece pelos seus pecados. Um crente não, um pecador, né? O pecador que se arrepende, ele se entristece dos seus pecados. Porque com a nova natureza que Deus lhe dá, ele tem então uma percepção e consegue se olhar no espelho e perceber como ele é pecador. É por isso que a gente diz, meus irmãos, que a porta de entrada para o Evangelho, a porta de entrada é Deus quebrando o coração e nos humilhando. Não há lugar no Evangelho para gente orgulhosa. Porque o orgulhoso, ele nunca vai depender de Jesus. Ele nunca vai olhar no espelho e dizer: como eu sou pecador. Como disse o apóstolo Paulo: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O homem sem a regeneração, ele não diz isso não. Ele não tem essa percepção. Então, uma vez que Deus chama e a pessoa é regenerada, essa pessoa recebe o que agora? Conhecimento da sua condição como pecador, mas também não fica no desespero.
Porque o Evangelho, a mensagem de Deus, é boa nova, é boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que, mesmo que você seja pecador, o que é que Deus fez? Deus morreu por você. Deus proveu a sua salvação, morrendo por você, sendo você pecador, para que você conheça o amor que Ele tem por você. E este amor traz para você o que? A justificação. O que é isso, em outras palavras? Deus coloca você em Cristo Jesus, de maneira que, pela fé em Cristo Jesus, você agora goza, experimenta todas as bênçãos que Deus tem para o Filho, Deus tem para você também. O que é isso? Justificação. Deus dizendo, não tem mais culpa não, viu? Se esse pecado lhe atormenta, não tem mais culpa. E o pecado é terrível, meus irmãos. Se a gente não entender o que recebemos na nossa salvação, você pode estar perdendo noites de sono, você pode estar com problemas psicológicos seríssimos por conta do pecado que está aí como um disco arranhado na sua cabeça, lhe torturando, lhe torturando. Quando nós entendemos que a justificação é pela fé em Cristo Jesus, nós olhamos para a cruz e vemos mais do que uma morte. Nós vemos na cruz do Calvário o castigo de Deus pelos nossos pecados. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus é tão paizão que Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, ó Léo, tu é um cara muito legal, entra aí, eu vou fazer vista grossa aos teus pecados, vem, entra aí, você vai entrar no céu. Deus não age assim, meus irmãos. Se Ele agisse assim, Ele não era justo. Imagine você num julgamento lá no tribunal, aí o juiz olha para o réu e diz bem assim, acabou o julgamento, esse indivíduo está livre, vai embora, vai, não quero mais julgar você não. Será que esse juiz agiria justamente? Será que nós poderíamos dizer que ele foi justo no julgamento dele? De forma alguma. No mínimo você ficaria revoltado, porque você diz que juiz é esse, que olha para o réu, que merece ser condenado e diz, vai embora. O bom juiz, o justo juiz, ele castiga, ele dá a pena. E Deus, o que é que Deus faz conosco, irmãos? Ele nos aceita e diz assim, venha para aqui do jeito que você está, eu vou fingir que não aconteceu nada. Não. Sabe o que significou aquele sangue vertido, derramado na cruz de Cristo? Você sabe o que significou o santo ali sofrendo como um malfeitor naquela cruz? Você sabe o que é ele olhar para o Pai e dizer, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus é justo. E como Deus justo, Ele descarregou a sua ira, o seu castigo, não em mim, não em você, mas nele mesmo, para que nós tenhamos vida, para que nós possamos, diante da lei dele, não ter mais o que temer. Como disse Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, repreenda esses pensamentos que o diabo tem jogado contra você, porque o diabo fica dizendo, mas você não pode agradar a Deus, não tem como Deus te aceitar. Mesmo que você coloque sua confiança em Jesus, não vai adiantar de nada. O nosso inimigo é o pai da mentira. Desde o início de tudo, ele foi sempre mentiroso e continua mentiroso. E ele muitas vezes usa os nossos pensamentos para nos afastar da bênção que Deus tem para nós no Evangelho. E a bênção que Deus tem para nós no Evangelho é a seguinte, minha filha e meu filho, você que está em Cristo Jesus, você não tem mais que ficar atormentado, nem com o medo do juízo, porque no dia que eu me encontrar com você, você vai me mostrar o sangue de Jesus na sua vida, e você não tem mais o que temer a condenação, você está salvo. Ele diz para mim e para você, minha filha, meu filho, você não tem mais que ficar atormentando, achando que eu me esqueci de você, porque o seu pecado já foi castigado. Você agora não é meu inimigo, você agora é meu filho. E aí vem uma outra bênção nesse processo da salvação, que é a bênção da adoção. Deus nos adota em Cristo Jesus. Você se torna filho em Cristo Jesus. A partir do momento que você crê em Jesus, que a justiça dele é colocada na tua conta, você agora
sai da posição de réu para a condição de salvo e filho de Deus. Eu vou recapitular para vocês. Na eternidade, Deus planeja a salvação. Ele chama o regenerado, regenerando aquele que é chamado, e o regenerado responde ao chamado dele pela palavra. O regenerado que responde ao chamado dele, escuta o quê? Que ele é pecador, que nós somos pecadores. E se dizemos que não temos pecado, Deus não está em nós. Nós não estamos lidando com a verdade, nós estamos lidando com a mentira. E uma vez que percebemos que somos pecadores, também recebemos de Deus a justificação, porque entendemos que na cruz do Calvário Jesus estava morrendo por nós, para nos dar a salvação. Uma vez que temos fé temos a fé e em Cristo que somos justificados, Deus agora nos coloca em uma nova posição, e numa posição de filhos. Nós chamamos isso de adoção. É a doutrina na qual Deus agora se relaciona conosco, não como criaturas, mas como filhos amados dele. Assim como Jesus é filho, você também é filha, você também é filho. Meus queridos irmãos, como isso é maravilhoso, né? Você não tem um Deus distante, você tem Deus por Pai. E ainda que os homens lhe rejeitem, lhe abandonem, o Pai não rejeita. O Pai não rejeita. Ele te amou de uma forma incondicional. E por mais que as pessoas levantem o dedo em sua direção para lhe acusar, e o acusador maior da nossa alma, o diabo, diga qualquer coisa contra você, o Pai é o seu defensor. Jesus é o teu advogado. Jesus é aquele que justifica você diante de Deus, e você não tem mais o que temer. E como a gente precisa lembrar disso, meus irmãos? Porque na prática, na segunda-feira, a gente vai para casa, para o trabalho, e a gente se esquece disso e fica apavorado. Até às vezes conversando com Deus e dizendo assim, só pode estar dando errado porque eu estou em pecado. Como se Deus estivesse em algum momento castigando em você o que Ele não conseguiu castigar em Jesus. Isso não é verdade. Deus já castigou todos os seus pecados em Cristo Jesus, e você é uma filha de Deus. Você tem Deus por Pai. Você pode se dirigir a Ele em oração. Você pode pedir a Ele, e Ele soberanamente vai dar o melhor para você. Porque não há um pai que vê o filho precisando de comida e dê uma pedra para ele comer. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, porque você foi salvo para ser filho e filha dEle. Meus queridos irmãos, e aí no finalzinho do versículo, então Paulo vai dizer aqui o seguinte, observe aí: a esses também justificou, ele diz, e aos que justificou, que estão em Cristo Jesus, a esses também glorificou. Glorificou. Aqui agora, Paulo está falando da glorificação. E o que é o estado da glorificação? É o estado no qual nós gozamos a perfeição tal que somos agora dignos de estar diante de Deus, experimentando a santidade de Deus. E aqui eu queria que você entendesse isso de duas maneiras. Primeiramente, nós somos já glorificados porque diante de Deus, em Cristo, já somos perfeitos. Mas nessa vida, ainda não. Ainda não. Se você lembrar o que aconteceu essa semana, você vai perceber que você ainda não está glorificado. Porque seus pensamentos foram tortuosos. Porque os desejos do seu coração muitas vezes vieram e você teve que lutar contra esses desejos porque eles não agradavam a Deus. Mas Paulo está dizendo aqui que os justificados, eles também são o quê? Glorificados. Na ordem da salvação, sabe o que é que acontece? A última etapa da salvação é a glorificação. E o que era essa glorificação? É quando a santidade, a santificação na nossa vida se completará. Você e eu desejamos, aspiramos, queremos nos parecer cada vez mais com Deus, mas nessa vida a gente está lá, né, colocando aqui uma pedrinha, amanhã essa pedra sai, depois colocamos outra, e com muita dificuldade a gente está buscando isso, mas a palavra do Senhor nos promete que no final nós seremos então glorificados. Eu queria que você observasse outro texto aí,
1 João capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 João 3, versículos 1 a 3. Observe o que João está dizendo aqui. Ele diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados de quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu. Porque se conhecessem a Deus, identificariam em nós que somos o povo de Deus, os filhos de Deus, a própria presença de Deus. E ele continua: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que veremos de ser. Ou seja, mesmo salvos, ainda não somos tudo aquilo que Deus destinou para a nossa vida. Ainda, mesmo sendo salvos aqui, ainda não somos perfeitos como Deus quer que sejamos perfeitos. E na continuação ele continua dizendo assim: sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E para concluir, e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. O que é que João está falando aqui? Do estado de glória. Do objetivo de Deus na nossa vida, o objetivo final, nos glorificar, nos fazer participantes da glória dEle. E Ele mostra aqui que nessa existência ainda não somos tudo aquilo que Deus quer, mas quando Ele se manifestar, então todos nós seremos transformados. Às vezes a gente encontra alguns irmãos curiosos, perguntando assim: como é que vai ser essa coisa, né? Como é que vai ser esse corpo transformado? Vocês sabiam que aqui nessa existência já houve um ser humano glorificado? Houve. O nome dele é Jesus. Jesus, depois, ao terceiro dia, depois de ressuscitado, recebeu um corpo glorificado. Diz o texto sagrado, lá em Lucas capítulo 24, que os discípulos, depois da crucificação e da morte de Jesus, estavam muito tristes, alguns voltando ao trabalho, mexendo nas redes lá para voltar a pescar, outros indo para as vilas ali nas redondezas de Jerusalém, cabisbaixos, abatidos, e diz que Jesus, no caminho de Emaús, vai ao encontro de 2 discípulos. Quando Jesus encontra esses discípulos, Jesus então conversa com eles e pergunta: por que vocês estão assim? E aí alguns deles respondem: oh, tu não sabes que o Nazareno, que foi que aconteceu lá, foi morto? Eles conversavam com Jesus e não conheciam que era Jesus, não sabiam que era Jesus. Precisou que houvesse ali um entendimento, um discernimento acerca de quem estava falando. E aqueles discípulos foram então exortados por Jesus ao quê? A observarem na Bíblia e perceberem que lá no Antigo Testamento, tudo o que havia dito falava daquela crucificação, da morte daquele que viria para resgatar o seu povo. E então eles entenderam: é Jesus, é Jesus. Meus irmãos, eles viram Jesus, mas eles não identificaram Jesus. Depois os discípulos, a mesma coisa, Jesus aparece, e só quando Jesus, num tom de voz ou numa maneira muito peculiar, diz uma coisa, eles identificam: é Jesus. Mas o que eles viam em Jesus não era algo que eles viram lá na cruz, naquele corpo lá desfacelado de Cristo Jesus. Alguns estudiosos dizem que provavelmente aquele corpo glorificado de Jesus é um corpo rejuvenescido, que um dia também nós receberemos. Porque principalmente nessa fase que agora os adolescentes estão vivendo, né? A adolescência, lá aos seus 20, 22 anos, o que é que acontece? Ali está o desabrochar total da flor, né? Toda beleza que você pode dar está na sua adolescência. Você já viu como é bonita a adolescência? Tudo é muito esplendoroso, uma coisa bela, né? E aí alguns estudiosos dizem que provavelmente será um corpo rejuvenescido, era o corpo que Jesus tinha, por isso que os discípulos não reconheceram. Meus irmãos, a glorificação final será a restauração do nosso corpo. Um corpo diferente receberemos da parte de Deus, mas também a palavra do Senhor nos diz que naquele dia não haverá mais tristeza, não haverá mais pavor da morte, receberemos da parte do Senhor toda bênção, galardão, coroa de glória, e seremos então assim transformados para viver eternamente com o nosso Senhor. E ali se concretizará o quê? A nossa salvação.
de uma vez por todas. Meus queridos irmãos, essa é a Ordo Salutis, essa é a ordem da salvação que nós cremos. Deus, Ele predestina, e os predestinados ouvem a sua voz, creem no que Jesus fez, porque sabem que são pecadores, se tornam filhos por adoção em Cristo Jesus, e estão sendo santificados, para que até aquele grande dia, quando Jesus voltar, nós possamos receber a perfeição que Ele tem para nós, um novo corpo transformado, onde o pecado não mais habitará. Por isso, nosso coração deve se alegrar. E eu gostaria de concluir aqui, chamando você a se alegrar com isso que você ouviu nessa noite. Primeiramente, alegre seu coração, porque Deus te escolheu para a salvação em Cristo Jesus. Alegre o seu coração, porque não foi por causa das tuas obras, mas foi porque Deus simplesmente decidiu te amar. Aí você diz, mas por que Deus decidiu me amar? Porque Deus decidiu me dar misericórdia. Porque Deus não deu para todos, Deus não deu para todos. Porque senão não teria nem inferno, né? Meus queridos irmãos, Deus olhou para nós, olhou para a minha vida e para a sua vida, e decidiu te salvar, e te escolheu na eternidade. Se você, ao contemplar essa doutrina e entender tudo isso aí, percebe que tudo isso está em você, agradeça a Deus, se alegre, coloque o seu coração em festa, coloque o seu coração em festa, lance para longe de você toda tristeza, porque a tristeza talvez que esteja no seu coração agora, não é nada diante dessa salvação que Deus deu a você. E você talvez fique até abatido, mas aquela conta que eu não vou poder pagar amanhã. Não se abata por isso, porque o maior tesouro que você poderia receber, Deus te deu em Cristo Jesus. Deus te escolheu, Deus te elegeu, e você pode hoje responder a Ele. Então agradeça, porque essa é uma obra soberana de Deus, ninguém pode te dar. Eu não tenho condições de te dar isso, eu não tenho condições. O máximo que eu posso fazer é explicar para você a palavra, mas mudar o seu coração, eu não tenho condição de tirar um coração de pedra endurecido e dar um coração de carne, só Deus é quem pode fazer isso. E se você percebe na sua vida, fazendo uma avaliação, que tudo isso está em você, se alegre, não se abata, mude esse semblante, jogue para longe esse semblante de tristeza e se alegre, porque você é um salvo, porque Deus te elegeu, porque você não está caminhando para a danação eterna. Agradeça a Ele por isso. Mas eu tenho ainda outra razão aqui, além disso. Alegre seu coração pelo desejo de santidade na sua vida. O maior engano, quando alguém usa a predestinação para continuar no pecado, é que ele não entendeu, irmãos, que não há como um eleito de Deus viver na prática do pecado. Não tem como. Se alguém diz, Deus me predestinou, então se Ele me predestinou vai acontecer tudo mesmo, então não vou fazer mais nada. Se enganou, não entendeu nada da salvação. Porque a salvação, os predestinados, os eleitos, aqueles que respondem ao chamado de Deus, eles nasceram de novo. E essa nova vida é uma vida que ama, que busca santidade. Deixa eu explicar um pouquinho mais. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser perfeito. Você tem que buscar a perfeição. E buscar a perfeição dentro do padrão que Cristo Jesus nos deu. Não é querer ser perfeito como você imagina, como o pastor quer, ou como fulano, é como Jesus na Bíblia foi. Ele é o padrão para nós. Ele é o padrão. Então deixa eu dizer uma coisa, alegre seu coração, porque se nessa noite você percebe que o teu coração deseja ser mais santo, mais parecido com Cristo Jesus, alegre-se, porque isso é sinal de salvação na tua vida. Alegre-se, porque este entendimento, porque esta disposição foi algo de sobrenatural que aconteceu na tua vida. Eu não tenho condições de fazer isso, mas Deus olhou para você e te amou de uma forma tremenda, um amor tão grande, que Ele disse, eu quero você, e vou mudar o teu coração, e vou dar em você a disposição, para você querer ser mais parecido comigo.
essa disposição, irmãos, aguarda uma resposta. Porque o que a gente quer é a perfeição. Porque a gente não quer viver nessa imperfeição, não é mesmo? Não desanime na luta contra o pecado. Não desanime, não. Semana que passou, talvez o pecado foi lá, né, de forma muito sutil, te desanimou, esfriou seu coração. Eu sei que ele faz isso com você, faz isso comigo, mas lembre que a disposição não foi perdida, de querer prosseguir para o alvo, de desenvolver a nossa salvação. Sabe quem é que se mantém nessa caminhada? Os santos, os salvos, aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus. Eu desejo muito que você tenha ouvidos para ouvir o que foi falado aqui nessa noite. Que você tenha olhos para ver e entender o que foi dito aqui nessa noite, porque isso é a maior razão da nossa alegria. Termos sido alcançados por Deus, transformados por Deus. Meus irmãos, por fim, alegre seu coração com a certeza da glória que está preparada para você. Deus tem visto o seu lamento com relação ao seu corpo, o seu lamento com relação à própria vida, porque a vida não é fácil, né, meus irmãos? A vida não é fácil. Jesus nunca nos iludiu, no mundo tereis aflições. Nesse mundo aqui, enquanto estivermos aqui, a gente vai estar vendo coisas terríveis, a gente vai sofrer traição, a gente vai ver violência nos cercando, a gente vai ver o aumento do pecado, né, tentando sufocar a nossa vida. Quantas coisas terríveis nós já não estamos vendo, né, meus irmãos? Tanta coisa terrível. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você foi salvo. E a parada final para você não é aqui. Não é aqui. Você e eu estamos peregrinando como o povo de Israel no deserto, em direção à terra prometida. A gente está peregrinando. Então não deixe seu coração ficar abatido, com tanta tristeza que você tem contemplado na sua vida, tem passado aqui nessa existência. Alegre o seu coração, porque dentro aí do seu coração mora uma esperança que o mundo não tem e que o mundo não pode dar. A esperança da glorificação. Porque um dia esse corpo fraco, endoecido, ele será transformado. Naquele dia, meus irmãos, estaremos com o Senhor eternamente, ali nos alimentando da árvore da vida, vivendo eternamente com o Senhor, não temendo mais a morte, não nos desesperando, achando que vamos morrer dessa vez, agora vai tudo se acabar. O salvo, que foi eleito pelo Senhor, respondeu ao chamado, foi adotado como filho, vive em santificação. Ele sabe que aquele grande dia vai chegar. E naquele grande dia, meus irmãos, a gente vai descansar no Senhor. A gente vai descansar eternamente. Então deixa eu lhe dizer, se é o seu corpo que tem causado dor em você que está nos escutando pela internet, se você tem lamentado, sofrido, porque você olha para si mesmo, e às vezes a dor é tão grande, às vezes a dor da alma, às vezes a dor do corpo, que a gente quer desaparecer. Deixa eu lhe dizer, persista, olhando para o alvo. Olhe para o alvo que Deus tem para você. Faça como aquele equilibrista, que ao se equilibrar na corda bamba, ele olha para diante, ele não olha de um lado, nem do outro, nem para baixo. Ele olha para o alvo. Porque olhando para o alvo, ele sabe que mesmo que a corda balance, ele manterá o equilíbrio. Talvez você esteja olhando para baixo nesses dias. Talvez esteja quase caindo da corda, porque tem contemplado coisas de baixo, coisas que têm entristecido seu coração. Que Deus anime o seu coração, que você encha ele de alegria, porque você tem a esperança, o alvo estabelecido por Deus, de que um dia você será transformado de uma vez por todas. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Fiquemos de pé, vamos orar, encerrando. Vamos orar em gratidão ao nosso Deus nesse instante. Meu Pai, eu te agradeço, Senhor, só tenho que te agradecer, porque Deus, o Senhor nos alcançou de uma forma tremenda, porque o Senhor nos salvou de uma maneira, Senhor, que para nós e para o homem natural é difícil de entender, Senhor.
porque o Senhor quis salvar pecadores, aqueles que mereciam juízo, que mereciam a danação. O Senhor deu amor, deu misericórdia, o Senhor nos deu a salvação. Pai, aquilo que nós aqui meditamos, contemplamos nessa noite, é simplesmente algo que acontece de uma vez por todas na nossa vida, e nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor decidiu nos amar, e hoje nós podemos ouvir e ver o que o Senhor tem para nós e te adorar. Meu Pai, eu te peço pelos nossos corações. Meu Pai, aqui nessa caminhada, tantas vezes, Senhor, nós estamos desanimados, pensando em desistir, em parar, Senhor, porque são tantas coisas ruins que vemos em nós mesmos, nos outros, no mundo. Mas nós te pedimos nessa noite, Senhor, foca os nossos olhos no alvo. Pai, que nós possamos nos manter, Senhor, firmes, e que o Senhor concretize em nós a salvação que o Senhor assim determinou na eternidade. Seja com a tua igreja, que no decorrer dessa semana, todas as vezes, Senhor, que o nosso coração quiser desanimar, nós venhamos lembrar de que o Senhor nos salvou, de que recebemos grande bênção através do teu poder e da revelação do teu evangelho. Toma cada um dos meus irmãos, livra-nos, Senhor, da tristeza e do mal, que nós possamos viver aqui felizes e que outros possam ver em nós, Senhor, a nossa alegria e entenderem a razão da nossa alegria e também serem participantes da mesma. Meu Deus, eu te peço assim, recebe a nossa gratidão nessa noite, assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja se